Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. O choro do... Boa noite a todos, a todas, a todes. Já estamos, acho que no nosso 9º dia de lives. Vamos receber a Yalorixá Tiffany Odara. Acho que ela já está chegando, daqui a pouco ela está aqui. É uma fé, choro do Oxum era a rainha, na mão direita tinha o seu espelho onde vivia a se mirar. Mãe, já enviei o convite para a senhora. O choro é uma fé, choro do Oxum era a rainha, na mão direita tinha o seu espelho onde vivia se mirar. O choro é uma fé, choro. Vê se a senhora consegue me mandar o convite, mãe. Dá uma olhadinha como é que está a internet da senhora, por favor. Quanto nome tem a rainha do mar, quanto nome tem a rainha do mar, Dandalunda, Janaína, Marabu, princesa de Ayoká, Inaê, Sereia, Mucunã, Maria, Dona e Iemanjá. Agora sim. Olá, mãe. Olá, boa noite, sua bênção. Xangô abençoe a bênção, mãe querida. Deus abençoe. E aí, tá legal a imagem? Tá ok? Tá ok, estou ouvindo bem, estou vendo bem, tá tudo... Hoje está funcionando. Axé. Hoje está funcionando. Pessoal, com imensa satisfação, com muita alegria, nós vamos compartilhando aí, chamem as pessoas, teremos uma conversa deliciosa com a Yalorixá Tiffany Odara. Ela está à frente do terreiro Oyamatamba de Cacurucá, em Lauro de Freitas, na Bahia. Ela é uma mulher negra, travesti, transfeminista, pedagoga, escritora, educadora social e redutora de danos. Então, estamos aqui recebendo, não é? Quer dizer, nós sabemos que não é tarefa fácil, são muitas atividades, não é? Uma Yalorixá, e ela, não é, generosamente disponibilizou um tempo para conversar conosco. Então, seja muito bem-vinda, mãe, a sua bênção. O Senhor abençoe, Pai, sua bênção, gratidão, né, pelo convite, pelo espaço, gratidão em colocar em público a minha fala como um mecanismo, né, de resistência, de existência e de combate às opressões cotidianas, às opressões que estão literalmente enraizadas em nossas práticas diárias. Então, desde já, eu me sinto muito lisonjeada pelo espaço de acolhimento, pelo convite, né? E
estamos aí para poder, né, transformar e fazer a diferença. Então, muito obrigada. Licença para que eu possa fazer uso da fala. Peço licença à minha ancestralidade. Licença ao Senhor da Terra, ao Senhor Molu, né, ao Senhor Luaê, né, e que Exu Lodara possa ser Bará Lonã, possa ser caminhos, né, e que ele faça dessa live, dessas falas que irão ter aqui, dessa troca de conhecimento, mecanismos de combate às opressões e de quebras de silenciamentos históricos. Então, por isso, eu quero saudar a ancestralidade. Antes de mais nada, agradecer a ti também e dizer que estamos aí na resistência. Axé. A nossa ideia, mãe, com essas 21 dias de lives, não é? Quer dizer, é realmente produzir narrativas, não é? Quer dizer, deixar registrado, eu acredito muito que nós estamos produzindo documentos, não é? Quer dizer, documentos com as ferramentas que nós temos disponíveis, não é? Nós não temos um canal de televisão, não é? Não temos espaços públicos para falar, como a senhora bem disse, e nós temos enfrentado, não é? Quer dizer, durante séculos, não é? O nosso silenciamento. Então, esses 21 dias de lives são dias para a gente registrar a nossa história. Já faz algum tempo que eu acredito, a senhora também, que eu a acompanho, que nós temos de falar por nós. Não é? Quer dizer, nós temos de falar por nós. Nós é que sabemos sobre as nossas dores, sobre os nossos desafios e sobre as nossas histórias. As pessoas elas não sabem quem nós somos. Então, nós precisamos falar por nós. E, por isso, eu gostaria que a senhora partilhasse generosamente conosco um pouco da sua história, não é? Como Ialorixá, como mulher de terreiro, como é que acontece isso, o seu reencontro com o terreiro, qual é a sua jornada? Nos conte um pouquinho sobre a sua história, mãe, para abrir aqui a nossa conversa. Então, agora há pouco eu estava em uma outra live mais cedo e eu tinha trazido até um pouco dessa história. Então, mais uma vez, boa noite a todas as pessoas que aqui estão adentrando. As pessoas que não me conhecem, eu sou Ialorixá Tiffany Odara, né? Como Baba Sidney colocou, pai Sidney, professor Sidney colocou, eu sou Ialorixá do terreiro Oiamatamba de Cacurucá. Na verdade, hoje o terreiro Oiamatamba de Cacurucá se torna uma associação religiosa, né? Porque dentro desse terreiro existe hoje o Ilê-Axé, né? Ibá, Ajoeuê, que eu vou explicar mais adiante. O terreiro Oiamatamba ele é fundado em 1960 pela minha saudosa avó, né? Minha avó ela vem do Recôncavo da Bahia, de Cachoeira, ela que é iniciada na nação Nagô Vodum e chega em Salvador na década de 30, 40, 30 e 40, chega na cidade de Lauro de Freitas, mais ou menos em 1900, final da década de 50. E ela migra posteriormente, faz suas obrigações na nação Angola, e aí ela resolve cuidar, ela consegue esse espaço sagrado e funda o terreiro Oiamatamba. E por não ter uma ligação religiosa com as pessoas que iniciaram, ou a família de axé da minha saudosa avó, eu fui iniciada em uma outra casa. Então, para não perder a memória da minha saudosa avó, né, a gente cria uma associação religiosa e eu fico à frente do terreiro. Né? Por que eu trago isso aqui? Porque eu conheço várias casas de terreiro, várias casas que são tradicionais, que na sua nomenclatura tem escrito terreiro. Né? E quando você pergunta terreiro tal, nasce terreiro tal, conhecido como Ilê-Axé tal, 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 tal. Porque por detrás disso há uma história. E as pessoas elas não vão censurar, elas não vão criticar, porque são casas que literalmente são tradicionais. E quando fala de uma casa que hoje tem à frente uma travesti ou uma mulher trans, as pessoas começam a criar conversas no sentido de ridicularizar ou menosprezar, acreditando que existe um axé a mais, um axé a menos. E na verdade não é isso. Quando minha avó ela falece em 2009 e que eu descubro, eu era Iaô, naquele processo que eu seria a sucessora de minha avó, foi um nó muito grande, não só na minha cabeça, mas na cabeça da minha família de sangue e da minha família de axé. Até porque eu iniciei o orixá por questões
de saúde, por questões mesmo que o orixá eu tinha que iniciar o orixá, né? Eu tinha que iniciar o orixá, né? Iniciei o orixá muito nova, muito cedo, né? E aí, quando eu descobri que eu seria a pessoa que iria ser sucessora da Yalorixá, da Nengua, no caso minha avó, deu um nó muito grande na minha cabeça. Só que as pessoas da casa, elas criaram uma confusão que todo mundo praticamente, literalmente, saiu da casa, né? Porque acreditando que uma travesti não poderia sentar no trono. Acreditando que uma travesti preta ela não poderia estar à frente de um terreiro, porque essa travesti é uma travesti que não tem um direito, que seu corpo não é um corpo plausível para tal atribuição. Porque o meu corpo é um corpo que no imaginário social ele tem que estar no escuro e no anonimato. Esse corpo é um corpo que ele precisa estar à margem, sem garantias de direitos, né, da sociedade. E aí foi uma confusão. E eu resolvi, como neta biológica da Yalorixá, fechar o terreiro, onde minha mãe biológica interinamente assume como mãe pequena da casa o terreiro com as funções internas, né, para que o terreiro não vinha fechar, juntamente com a EQED da casa que é minha irmã, uma das EQEDs que é minha irmã, que interinamente fica assumindo a casa para que o mesmo não venha fechar, né? E aí eu lembro muito de João Nery em Viagem Solitária. Eu tive esse processo de viagem solitária. Eu passei por todas as mazelas sociais, e quando eu digo que a sociedade nos coloca em situação de vulnerabilidade social, eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que é catar, viver da reciclagem, eu sei o que é viver da prostituição, e eu sei o que é viver dessa guerra às drogas para poder sobreviver. Eu fui corpo vivo e foi um corpo que tem marcas de todos esses tipos de vulnerabilidades impostos pela sociedade, não menosprezando a prostituição, não menosprezando o processo de reciclagem. Né? O que eu estou dizendo é o processo violento que é condicionado e determinado para que você esteja somente nesses lugares sem nenhum tipo de direito, sem nenhum tipo de garantias de direitos, como um corpo marginal, um corpo negro um corpo escurecido, invisibilizado, inexistente e sem nenhum tipo de políticas socioassistenciais. Né? Eu vivi isso. Né? Eu vivi esse silenciamento, esse apagamento. E aí, dentro desse processo de construção da minha identidade política, porque eu acredito que a construção de nossas identidades é um processo contínuo, há um processo de fluidez, de se perceber, né, através dos códigos sociais, através da minha subjetividade, quem eu sou diariamente, eu vi que eu precisava ocupar esse espaço. Mas eu precisava de um reencontro. Eu tive um reencontro com a minha ancestralidade, através do meu caboclo, através de um catiço, que me fez entender qual era o meu verdadeiro sentido de estar nesse mundo físico. Qual era o meu papel, o que é que eu tinha que ocupar. E que eu não poderia não ocupar, eu tinha que ocupar. Então, eu danço para a morte. Eu costumo dizer que as travestis transexuais, elas literalmente nesse país, elas dançam para a morte diariamente, mas eu estive lá e voltei. E nesse meu processo de ir e voltar, eu percebi, né, eu precisava ocupar o lugar de cá, até porque a minha trajetória seria longa, para que depois eu estivesse do outro lado. Então eu percebi nessa viagem solitária que eu precisava ocupar o meu lugar de Alorixá, até mesmo porque se eu acredito na luta coletiva dos movimentos sociais, e se eu acredito em uma transformação, eu sou formado em pedagogia, e acho que o curso de pedagogia também me traz um pouco disso, porque eu entendo a educação como esse mecanismo de transformação social. Eu precisava transformar algo que tem um preconceito enraizado, algo que tem uma violência engendrada por trás disso tudo. Porque não é admitível eu armar uma mesa para homens tomarem café enquanto as mulheres, né, ficam em pé admirando os homens tomar café e os homens não armam a mesa para as mulheres tomar café. Eu comecei a entender, através dos itãs, das narrativas, através das lendas, que até para a construção do mundo, o poder feminino de Oxum tinha que estar presente. E que as energias, elas andam em sintonias. E que não há energia que sobrepõe outra. Há um processo de circularidade e que esse processo de transmissão de conhecimento é um processo contínuo e de troca. E que não existe ninguém que sobrepõe ninguém. E que função em Candomblé, se a casa ela é de uma Ialorixá ou de uma Balorixá, existem funções. Existem funções que são neutras, funções que determinam, e quem determinou essas funções, a gente precisa também discutir, atribuído a um corpo cis, atribuído a um corpo cis masculino ou cis feminino, mas que existem funções que podem também ser atribuídas a um corpo trans.
ou um trans feminino ou um trans masculino. E que a gente precisa desmistificar algumas coisas. Então, eu comecei a perceber nesse meu processo, eu sou muito grata às energias, à dona do Meori, que ela fez eu perceber o real sentido de eu ocupar o lugar do terreiro, de eu não deixar perder a memória ancestral da minha família. Eu tenho uma família muito grande, principalmente a família paterna, que é uma família que de 0 a 100, 80% são pessoas de Candomblé, são pessoas que estão aí em casas tradicionais e que eu também sofro muita crítica, eu não posso esconder isso aqui das pessoas, da minha própria família. E eu não iniciei Orixá com minha família e eu não entendi o porquê eu não iniciei Orixá com minha família. E hoje eu entendo porque eu não iniciei Orixá com minha família. Hoje eu entendo porque eu tive que passar por uma viagem solitária para entender que Yati Fonodara precisava não ser a primeira, mas que precisava ser publicizada, que esta mulher trans, ela também pode ocupar o cargo de Alorixá, e que esse homem trans também pode ocupar. Porque a gente fala do país que mais mata pessoas trans no mundo, e que o acolhimento no Candomblé, e o Candomblé é uma religião de acolhimento, que as pessoas chegam no Candomblé porque elas buscam uma paz espiritual, elas buscam um equilíbrio emocional, na grande maioria das vezes, elas buscam algo, né? Elas buscam uma energia. Eu recebo pessoas de outros estados no terreiro, aí eu vim visitar seu terreiro. E nessa visita acaba que as pessoas me pedem um jogo de búzios, as pessoas me pedem uma orientação espiritual, até uma orientação amorosa, as pessoas me pedem algo. Então eu começo a entender que Candomblé é uma religião de serviços e que eu preciso edificar a minha casa, edificar os meus que ali estão, né? Porque se eu discuto que os candomblés são quilombos remanescentes, articuladores sociais, solos de preservação cultural, de toda a memória ancestral, porque esse terreiro vai ser um espaço de reprodução de desigualdade, de reprodução de práticas eurocêntricas, brancocêntricas, práticas essas ocidentais, que minimiza e exclui sujeitos, né? Porque a religião de matriz africana não é a religião da branquitude, não é a religião bem vista, é uma religião que a todo momento é atacada. Então, eu lembro muito do conceito da interseccionalidade, da Kimberly, da Carla Cotirene, né? Quando ela fala de opressões, da própria Djamila, quando fala de opressões. Se eu luto contra o machismo, estou alimentando o racismo, eu não luto contra o machismo. Então, se eu luto contra o racismo, o machismo e alimento a LGBTfobia, de que luta eu estou falando? Porque o cupim, quando ele come a madeira, ele não come só um lado da madeira, ele come toda come toda a madeira. E a gente não pode jamais esquecer que o racismo ele adentra o Brasil antes mesmo do próprio capitalismo. E que a nossa sociedade ela é toda estruturada em práticas coloniais, né, de dominação do poder e do ser, né, que acaba apagando e minimizando existências múltiplas, né, porque somos existências. Né? O Candomblé, eu costumo dizer que é uma filosofia de vida. E eu lembro muito da saudosa Macota Valdina, com todas as polêmicas acerca dos seus vídeos sobre as questões de gênero, mas é uma mulher que ela viveu numa sociedade preconceituosa. E se em algum momento a Macota Valdina ela reproduziu algum tipo de violência, foi porque ela aprendeu. Porque ninguém está em uma bolha. Ela também foi vítima do meio. Mas eu aprendi muito com Macota Valdina e lembro das palavras dela, que Candomblé não é religião. Porque religião religa a gente à extensão. E aí eu ressignifico essa fala dela. Se eu sou uma extensão da natureza, eu preciso entender que há uma pluralidade existente da natureza. Há um processo de que a natureza mostra que os papéis de gêneros eles também podem ser invertidos, eles também podem ser modificados. Porque lidamos com a natureza, lidamos com o sagrado. E o nosso corpo ele não pode estar intimamente ligado ao falocentrismo, ao órgão genital. Porque a gente cultua primeiramente Ori, né? E eu não vejo um pênis, nem uma vagina, nem um ori. Né? Me desculpe até a expressão, eu vejo que a gente cultua o ori, equilíbrio. E esse meu ori, ele tem que estar alicerçado, ele precisa estar alinhado com os meus pés, para que eu possa seguir e fazer todo esse processo contínuo de circularidade. Né? Então, é importante te pontuar. Então, a minha trajetória enquanto Yalorixá é uma trajetória de rompimentos de barreiras, de rompimentos com meus próprios demônios, né, com as próprias violências que eu sofri, tanto na minha família de axé biológica, como minha família de axé e minha família biológica, quanto a sociedade. Né? Eu me vi sozinha, me vi perdida. Eu me amparei nos braços de minha mãe biológica, nos braços de minha irmã biológica, e de meu pai biológico, que foram pessoas que todo momento acreditou que seria possível sim eu dar continuidade a esse legado.
né? Que seria possível, sim, eu poder sentar na cadeira e que eu teria o apoio dele, sim. Isso foi muito importante para mim e para o meu processo. Então, hoje eu conto com o apoio da minha comunidade de axé, de meus filhos, que são meus filhos hoje, que é um apoio de entender que eu estar nesse lugar não é nada fácil. Eu conquisto esse lugar, professor Sidney, Babá, Sidney, né? Todos os dias. Então, quando eu recebo esse convite, 21 dias de live, resistências, né? E aí eu não tenho como dizer não. Não, gente, eu preciso colocar, porque minha voz é uma voz historicamente silenciada. Então, estando nesse lugar através do seu convite, para mim, é um privilégio, né? É uma garantia de direitos. É um processo de felicidade, de enaltecer, de encher meu coração de alegria, de saudar seu Ori, agradecer o dono do seu Ori, ou a dona do seu Ori, agradecer as energias que lhe acompanham, toda a sua ancestralidade, de me colocar nesse espaço de poder falar que a vivência de pessoas trans numa sociedade como a nossa, ela precisa ser escutada todos os dias e que as lutas do movimento negro, porque eu sou uma mulher trans negra, é uma luta que ela precisa estar dialogando entre si, né? Dialogando, para que eu não possa sucumbir diante de tantas violências. Então, eu acho que é isso. Eu ocupei através da resistência, através do rompimento, através desse ato político de existir e de transformar a minha existência como um ato político revolucionário. Não consegui responder. Eu acho, mãe, que a senhora conseguiu mais do que responder. Eu estou aqui, estou ouvindo. Não, eu quero dizer, a primeira coisa que eu quero dizer, que não é um privilégio para a senhora estar aqui, quer dizer, o privilégio é nosso. É nosso poder ouvi-la, entendeu? É um ato de insurgência mesmo, é um ato de reparação. Reparação. É disso que se trata, não é? Quer dizer, nós vivemos em guerra, nós vivemos em guerra. A paz é uma ilusão. O Brasil continua sendo reiteradamente invadido. Os nossos corpos continuam reiteradamente sendo odiados. Nós sabemos disso. Não é? Quer dizer, o da senhora mais ainda odiado porque possui camadas, não é? Camadas, para além da camada preta, possui outras camadas ligadas à orientação sexual, à identidade de gênero, porque são camadas, não é? E a gente precisa, sim, pensar nessas intersecções. Não adianta uma pessoa se dizer eu sou antirracista, mas ela é homofóbica, ela é transfóbica. Acabou, você não é nada. Não é? Quer dizer, ou a luta ela deve ser interseccional, quer dizer, ou você entende, como bem a senhora disse, e uma metáfora perfeita, né? Quer dizer, o cupim não escolhe um lado da madeira, o centro, o meio ou a ponta. O cupim devora tudo. Portanto, as formas de subalternização e marginalização, elas também não nos dividem. Não é? Elas não... Eu tenho falado muito isso, por isso que eu cunhei o termo, não sei se é o termo mais apropriado, mas eu cunhei o termo comunidade tradicional de terreiro, porque a minha ideia é que nesse termo nós pudéssemos entender que está tudo, está Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Jurema, porque na hora do racista religioso nos atacar, ele não pergunta, que nação você é? Que tradição você é? Ele não pergunta, ele ataca, ele simplesmente ataca. Então, mãe, eu quero dizer, eu estou bastante tocado porque eu não estou apenas ouvindo a sua história, eu estou sentindo. Porque a senhora sabe, nós que estudamos, que lidamos diretamente com essas questões, que sentimos na pele, não é? Quer dizer, numa escala, eu confesso que eu menos do que a senhora, não é? Mas nós sentimos, não é? Em alguma medida, as mesmas dores. E eu quero já me desculpar com a senhora, me desculpar honrosamente, com todo o coração, porque eu sou um homem de candomblé. Eu sou um homem de candomblé. E eu tenho legitimidade para fazer isso. E eu quero me desculpar em nome de pessoas de candomblé colonizadas
que não respeitam uma mulher preta travesti no candomblé. Receba, eu tenho legitimidade para fazer isso. Eu tenho legitimidade. Pedir desculpa, senhora, em nome de pessoas de candomblé colonizadas, cristianizadas, brancocêntricas, como a senhora bem disse, que não entendem o tamanho da força ancestral e dos saberes ancestrais que estão no terreiro. É pessoas colonizadas. E eu tenho legitimidade para lhe pedir desculpas. Não muda nada, mas eu quero registrar. Isso vai ficar registrado aqui. Entendeu? Vai ficar registrado, porque eu sou um homem de candomblé. Eu sou um homem de candomblé. E nós sabemos que os desejos são colonizados, que a cis-heteronormatividade é colonizada, entendeu? Que a cisgeneridade é colonizada também e é também encarada como um padrão, não é? E nós sabemos que o terreiro é o lugar da encruzilhada, né? Quer dizer, portanto, não faz sentido. E aí a minha outra questão é como é, não é? Quer dizer, como é que a senhora vai, né? Quer dizer, vai ao mesmo tempo como Ialorixá, e como é que a senhora vai para a academia, e como é que começa a escrever, e como é que começa... Eu vi o trabalho da senhora, também uma relação com a música. Conta um pouquinho dessa outra parte da senhora, mãe. Então, é aquela correria, né, que eu costumo dizer, aquela correria para sobreviver, né, para você dar risada, conhecer pessoas. Eu adoro, gente, eu adoro conhecer pessoas, né? Eu adoro estar assim nessa relação direta com as pessoas. Eu fui educadora social e redutora de danos do Centro Estadual LGBT aqui do estado da Bahia, e meu papel principal é a articulação de rede e promoção de atividades socioeducativas. Mas a todo momento eu estava na rua, fazendo busca ativa, ia ali conversando com outro, visitando pessoas em situação de violência, criando estratégias, né, de acolhimento, juntamente com a equipe multidisciplinar de psicólogos, assistentes sociais. Mas eu não queria estar presa, eu sempre quis estar na rua. Então eu comecei a entender, através até da história da minha própria avó, Dona Judete Argulo da Silva, que eu tinha que escrever minha história. E eu não fui preparada para isso. Quando eu entro na academia, em 2011, eu entrei para fazer o curso, eu queria fazer o curso de História. Na época não tinha aqui em Salvador, e nem região metropolitana. Conversando com um amigo, ele faz pedagogia. E aí eu, poxa, mas pedagogia, ele é realmente, o cobra da educação, da pedagogia foi reduzido, mas acho que tem tudo a ver com vocês, tá bom. Gente, eu na época, nunca tinha feito nenhum cursinho pré-vestibular, não fui preparada, não participei de nada. Eu queria botar serviço social segunda opção. Eu coloquei comunicação social. Depois eu vi, poxa, que merda eu fiz. Se eu perder na primeira opção e for para a segunda, bosta, bora lá. E aí eu lembro que esse meu amigo me chamou, Jailson. Inclusive ele é de Xangô. Ele fez... Tiffany, eu quero falar com você. Você passou, menina, na UNEB, na Universidade do Estado da Bahia. Anteriormente, eu tinha feito a primeira prova da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, só que eu não tive transporte de fazer a segunda fase. Aí eu tentei o Enem e a UNEB. Passei de cara na UNEB. Eu não acreditei. Disse, gente, eu passei. Eu lembro que eu fiquei com um papel mostrando a todo mundo. Eu colei esse papel na rua, eu falava às pessoas que eu tinha passado. Gente, eu sou tão burra, como é que eu passei? Na verdade, não é que eu seja burra. O racismo fez eu acreditar que eu seria burra. E eu entrei na universidade com a maior inocência do mundo, achando que seria o espaço de maior acolhimento do planeta. Ai, gente, nossa, não tinha um programa Gente Inocente? Foi em algum momento da minha vida. E aí... Gente Inocente. Gente, quando eu entro na UNEB, me deparo com uma professora doutora que disse, gente, essa universidade está muito colorida. Não, maldei. E eu lembro que ela fez, você faz o que aqui? Eu disse, pedagogia. Ela fez uma caras e bocas, eu abstraí. E aí, um dia ela disse, você falta muito. Eu disse, não, eu não falto, não, você falta.
E aí eu lembro que ela me colocou para fora da sala de aula, nunca vou esquecer disso, dizendo, gente do seu tipinho, nunca vai estar na universidade, sai da minha sala. E aquilo ali foi uma queda. Eu perdi o chão. Gente, eu fiquei assim, não sabia o que fazer. Então, Maria de primeira viagem, abri requerimento, mas eu não sabia o que fazer. Eu tive medo de entrar com ação judicial. Não tive coragem, eu não tive força, eu fiquei com medo. Eu quis sair da universidade, eu tranquei a universidade, né? Aí eu lembro que eu voltei pegando poucas disciplinas, mas com medo, com resistência. E eu lembro que eu comecei a lembrar muito fortemente de meus avós, sempre dizendo, estude. E eu lembro de uma fala de minha avó. Aí uma vez eu lembro que eu estava fumando, peguei um papel, coisa de criança, e fiquei fingindo que estava fumando. E ela ia dizer, você só não vai engolir esse papel hoje, porque você vai me ouvir. Você vai fumar quando você tiver de maior. Quando você tiver grande, você vai fumar, mas você só vai fumar se você tiver dinheiro para sustentar. Porque vício é luxo e pobre não tem vício. Para pobre ter vício, pobre tem que ter dinheiro. E antes de você ter dinheiro, você tem que estudar. Quando você estudar e tiver uma profissão, você pode ter o luxo que você quiser. Eu nunca vou esquecer disso. Então eu comecei a pensar nisso. Eu comecei a pensar que minha avó falou assim: você já é preta. Preto, no caso, porque eu não tinha feito a transição. Embora desde criança fui muito bem afeminada. E ela dizia: você já é preto. Você já tem os seus trejeitos. Estude. E eu disse: não, essa professora ela me humilhou, mas ela não vai me vencer. E eu comecei a perceber que todo o processo de violência e violação que eu passei na minha vida, eu tinha que ressignificar, porque assim como as águas, é na queda d'água que a cachoeira, as águas ganham força, a cachoeira, né? Ganha força para seguir o seu rumo. Não existe barreira para as águas quando ela quer ocupar. E eu precisava ocupar. Eu tinha uma necessidade que vinha de dentro, uma energia, algo falava de dentro para fora. Eu sou fruto de atividades socioeducativas do terreiro São Jorge da Gomeia, né? Saudações a toda a comunidade de São Jorge da Gomeia, a mãe Lúcia Camunduci. Eu fui fruto das oficinas do Afrobancoma. Então eu comecei a lembrar da história de Joãozinho da Gomeia, eu comecei a pensar na história de Mãe Menina de Portão, eu comecei a pensar na história dos meus ancestrais, que nada nos foi dado, tudo foi conquistado, tudo foi na base do ferro e do fogo, do sangue, do suor. Então eu disse, poxa, minha mãe vendia comida, eu vendia comida com minha mãe pagou minha inscrição na UNEB, eu vou perder esses R$ 85? Não vou perder, muita ousadia. Eu destranquei e voltei. Voltei, fui na Defensoria Pública, solicitei alteração de nome e gênero. Escutem, a UNEB lança uma portaria e depois disse que o primeiro homem trans adentra, mas que não foi eu, que a universidade estava recebendo novos alunos trans, apagando a minha existência preta naquele espaço, né? Toda uma loucura que a universidade começou a fazer na minha vida e na minha existência, apagando. Mas eu resisti. E aí eu percebi que o branco, quando ele quer, né, quando o branco quer se aparecer, ele cria estratégias, né? Primeiro que a escrita é algo que eles utilizam muito, e a gente tem um dom da oralidade. Então eu percebi que eu tinha que escrever. Então, a primeira coisa que eu escrevi foi as linguagens socioeducativas do terreiro São Jorge da Gomeia. Como essas linguagens elas contribuem para o fortalecimento étnico-racial e as identidades de gênero das crianças, né? Como é que os terreiros de candomblé, espaços, articuladores sociais, quilombos remanescentes, comunidades tradicionais, conseguem, através de uma oralidade, ter uma pedagogia, né, de contribuição, de fortalecimento, antes mesmo da 10.639. Eu trouxe já isso, porque eu trouxe a minha inquietação. Então, eu comecei a trazer minha inquietação na escrita, porque eu tive que aprender. Né? Eu tive que, não, eu vou escrever, eu não fui preparada para escrever, mas eu vou escrever. Depois eu comecei, e aí, por orientação da minha orientadora, menina, faça uma pós, eu tinha perdido na seleção para mestrado, né? Aí ela, faça uma pós, faça uma coisa para você não ficar assim, né? Você não me disse que vai descontar sua raiva, ressignificando o ódio, então faz uma pós que aí você escreve. Eu disse, professora, eu vou escrever sobre a pedagogia da desobediência. Ela disse, o que é isso? Eu disse, professora, porque eu escutei de uma pessoa, na verdade da Keila Simpson, eu fui fazer uma fala, eu recebi uma homenagem na Câmara de Vereadores de Salvador, que isso era um ato revolucionário, que eu precisava falar sobre isso. Eu estava recebendo algumas homenagens, porque há 20 anos atrás, aonde é que travestis ia entrar em uma assembleia? Aonde é que travestis ia entrar em uma câmara?
né? E quando eu fui, participei também do Grupo Operativo da Defensoria Pública do Estado, eu escutei de... esqueci o nome dela, deve estar dormindo. Tiffany, você é a própria encarnação da pedagogia da desobediência, da própria Vilma Reis, né? Você é a própria personificação da pedagogia da desobediência. Porque ela me disse, com outras palavras, o que ela tinha dito, aonde que a gente já viu uma pedagoga trans, né? Então, é possível, a nossa luta é possível. E eu juntei gente, no mesmo dia, uma falou de manhã, né? E a outra falou à tarde, você tem que escrever sobre isso. Então, eu escrevi sobre essa pedagogia. Essa pedagogia que é o próprio movimento de travestis, é o próprio movimento que surge, que é parido pelo boom do HIV e AIDS no Brasil por falta de políticas públicas e o próprio movimento que tensiona o Estado por direito a existir e o direito a uma educação digna, o direito, o que a Constituição brasileira diz, o direito de ir vir, o direito de acessar, de entender que a educação ela não é um privilégio, ela é um direito, e que a gente precisa ocupar esses espaços, né? E que eu não posso ser podada de adentrar determinados espaços por eu ser quem eu sou. Então eu comecei a escrever as minhas indignações. O ódio, eu transformei esse ódio em escrita, eu transformei essa raiva em música, em cantigas, né? Em poemas. E eu comecei a perceber que isso é importante. Eu comecei a gravar vídeos, o ebó de boca, falando de temas de relevância para que as pessoas entendam. Porque as pessoas me pedem, às vezes eu sumo das redes, Tiffany, cadê você? Tiffany, eu preciso te ouvir, estou com saudade. Eu disse, não, eu preciso falar. Né? Embora eu não tenha tempo, porque aí hoje eu estou assessora parlamentar da Mandata Pretas por Salvador, né? Na articulação de reparação social dentro dessa mandata, que é uma mandata de mulheres negras. Então, eu começo a fazer da minha existência o que o Catício me disse há 20 anos atrás, o que o Caboclo me disse há 20 anos atrás. Você precisa fazer de sua existência uma marca de diferença, né? Você precisa fazer seu sol brilhar, né? Na verdade, você precisa fazer a constelação brilhar. Você é uma constelação de muitas, né? Porque você vai refletir em outras que já estiveram aqui e depois outras vão refletir em você. Isso foi um chamado ancestral. Então eu comecei a entender que minha existência era uma existência ancestral e que eu precisava fazer a diferença. Eu não posso ser mais uma no meio da multidão. Eu sempre estou dizendo essas minhas e aos meus. Você não é mais um no meio da multidão. Você é o diferencial. Seja você na cozinha, seja você na reciclagem, seja você na prostituição, seja você onde você estiver, você é o diferencial. Né? A gente precisa sobrepor esse sistema que é perverso, esse sistema que todo momento quer apagar as nossas existências. Então a gente precisa criar estratégias, né, de colocar a nossa marca, o nosso dedo ali, de dar as mãos, eu digo sempre para as meninas, gente, e aí quando o senhor me pede desculpas, eu aceito, porque eu escutei, eu fui parabenizada, muito, 98% de pessoas vibrando quando eu fiz a minha obrigação, que assumi publicamente a casa, né? E eu recebi no meu privado. Gente, as pessoas começaram a me bloquear, parou de me seguir, gente me esculhambando, pessoas dizendo que eu nunca ia ser mulher porque eu não tinha útero. Eu, não use pano da costa, não use isso, não sei o que, não sei o que. Você vai ser, o Louro vai lhe cobrar um dia, quando você morrer. Eu disse, ai meu Deus, é o Jardim do Éden. Será, meu Deus, que eu estou no Jardim do Éden, né? Porque aqui existe o pecado. As pessoas estão perdendo noção de ancestralidade. Eu venho de uma família que tem todo um histórico na composição do candomblé da Bahia. Será que eu não tenho ancestralidade? E eu lembro, pai Sidney, que eu fui para um candomblé em São Francisco do Conde. Eu gosto de trazer eu estava muito para baixo. Eu fui para uma obrigação de uma amiga, que é angoleira, ela é de Cavungo com Oiá, ou com Bamburucema, que eu chamo de Oiá. E eu estava bem para baixo, eu estava bem desanimada, não queria saber. Eu estava bem nessa minha viagem solitária. Eu estava bem meu processo de viagem solitária, de ver o candomblé, bem aquela coisa assim, mas não querer estar dentro, né? De ir para uma festa, mas não querer botar uma roupa de ração, uma roupa para xerê, nada. E eu lembro que na puxada de Bamburucema veio, salvou o barracão e quando cantou, né? E aí, Bamburucema, é um simbi. Eu lembro que Bamburucema, ela me abraçou, tirou seu AD, suas aparamentas, colocou em cima de mim e disse no meu ouvido, eu te quero do jeito que você quer. Né? Então, se o orixá, tanto no jogo de búzios, tanto no Ifá, diz que me quer do jeito que eu sou,
e materializado ele me diz isso e a pessoa não tinha, a pessoa não sabia, eu fui para a obrigação dessa pessoa. Primeiro, a pessoa nem sabia que eu estava ali, né? Só para as pessoas começarem a desconstruir, e Bamburucema disse que me quer do jeito que eu sou, eu vou acatar o que Bamburucema diz. Eu vou acatar o que as energias querem. Então, se para alguns é muito complicado entender, a gente precisa começar a sentar, né, desconstruir, porque a gente sabe que em alguns momentos o pouco velho ele vai ter uma serventia, mas ele não vai dar dendê, né? Então, quando a gente tiver a renovação carismática para não perder fiéis, a gente precisa pensar também no acompanhamento de uma religião que tem um cunho social, para que a mesma, como religião de acolhimento, de edificações, uma religião que pensa no sujeito como um todo e que tem uma linha de construção, de narrativa oral, de combate, de desconstrução do racismo, né? E o racismo ele não vem só. A gente precisa pensar em dias atuais. Como é que a gente faz, então, para agregar pessoas, para acolher pessoas? Porque eu conheço muitas mulheres trans hoje e homens trans que estão sem nenhum tipo de sanidade mental. Eu conheci pessoas trans que se mataram e que eram do axé pela falta do acolhimento. Então, é refletir que esse acolhimento ele é essencial e que a gente precisa pensar nesse acolhimento. Ou então é válido a gente ter estatísticas altíssimas do país que mais mata pessoas trans do mundo e de um país que está tendo um grande crescimento de suicídio de pessoas trans. Então, isso que é o Orixá quer, né? Das pessoas que as pessoas pensem. E aí eu aceito o seu abraço, eu aceito as suas desculpas, enquanto homem de axé, enquanto um homem negro, enquanto um babá, enquanto uma pessoa que eu admiro, particularmente. Uma pessoa que eu tenho um carinho, ainda que seja um carinho à distância, ainda que não tenha, né? Eu tenho esse carinho, né? Eu aceito e sinto que essa energia ela é positiva para mim, porque sozinha, se eu quero se eu quero algo rápido, eu faço só. Mas se eu quero ir longe, eu preciso ir acompanhada. E se eu quero ir longe, se eu quero que a luta do movimento trans e a luta do combate ao racismo seja um direito de todas as mulheres trans e travestis negras e negros, eu preciso estar acompanhada. É isso, é isso. Estou muito. Tá vendo que eu estou quietinho, né? E eu só falando, que eu já gosto de falar, pronto, deu Não, certo. mas Eu eu estou falo. quieto porque eu estou muito afetado mesmo, né, pela fala da senhora, né? Quer dizer, para mim, não é? A senhora sabe, não é? Quer dizer, Babalorixás e Alorixás, não é? Mameto, Tateto, Donés, não é? Enfim, Dotés, para mim são autoridades civilizatórias. Portanto, estou ouvindo uma autoridade. Estou ouvindo uma existência, não é? Estou ouvindo uma griot, não é? Quer dizer, uma guardiã de saberes ancestrais. Nós estamos aqui, pessoal, nós estamos tendo uma aula, não é? Quer dizer, nós estamos tendo literalmente uma aula existencial, uma aula de uma memória existencial que decidiu, não é? Quer dizer, que decidiu assumir o direito de honrar a sua ancestralidade. É disso que se trata, não é? Quer dizer, não se trata de uma coisa menor, não é? Quer dizer, se trata de algo grandioso, não é? Quer dizer, e a senhora tem efetivamente uma atuação política, tem efetivamente uma atuação social. Nós temos de aprender com a senhora, nós temos que aprender. E aí está a minha próxima questão. Como é que é ter um terreiro? A senhora sabe, nos últimos 2 anos, não é? Com a polarização política, houve uma discussão, não é, que tirou a política do terreiro, quer dizer, praticamente política e terreiro não devem se misturar, a senhora deve ter ouvido muito isso. Eu ouço muito que eu estou querendo transformar o candomblé num campo de guerra quando eu falo que o candomblé é preto, que nós precisamos discutir racismo dentro do terreiro, pessoas, a senhora sabe, de casas tradicionais. Sim. A senhora sabe bem, pessoas me atacando porque dizem que eu quero criar confusão. Não é nós.
né? Que estamos à frente, e nós estamos, como a senhora disse, nós estamos no século XXI, nós não estamos no século XVI. No século XVI tinha uma lei cristã para dizimar indígenas e depois para dizimar negros e justificar a escravidão, que era a lei da justa causa. A lei da justa causa, entendeu? Uma lei feita para justificar o genocídio dos povos originários do Brasil e depois para justificar a escravidão. Uma lei cristã chamada Lei da Justa Causa. Então, mãe, em que momento, não é, nós deixamos... A senhora sabe, a família da senhora, a sua ancestralidade aí na Bahia, a senhora assumiu uma casa ancestral. Em que momento nós deixamos de ser comunidades políticas, né? Por que hoje os terreiros, não é? Quer dizer, estão tão colonizados? Quer dizer, que força é essa, mãe? Pai, eu acho que a gente escuta muito branco, a gente precisa aprender a nos escutarmos. Eu preciso aprender a te escutar, a te ouvir. Eu estava dizendo isso hoje. Eu acredito que a nossa luta é uma luta coletiva. O homem, eles têm que estar ao lado da mulher, a mulher negra, homem negro e mulher negra, porque há um processo de circularidade, há um processo de sintonia, não de sobrepor. Eu preciso te escutar. E quando o senhor fala isso, muitas das vezes vão aplaudir, né? Aquele branco ali, mas quando a preta chega, sai daqui. E a gente não consegue entender que a gente tem um BBB no Congresso Nacional, que é a bancada da bola, da Bíblia e da bala, que tem uma unificação, né, dentro de seus campos de atuação, para que eles busquem mais poder, e mais poder que o poder da caneta, o poder da lei. E a gente, contra a comunidade tradicional, a gente não consegue entender que a gente também precisa ocupar tais espaços, né? Trazer o melhor para o nosso povo, porque a gente é uma comunidade política. Então, Palmares é um exemplo disso, né? A gente precisa pensar, né, que a gente está falando de terreiros, e quando eu digo terreiros são quilombos, e quando o senhor traz, outros autores traz comunidades, mas está falando que esses espaços são espaços que agregam conhecimentos, valores, agrega também um processo de emancipação política no sentido de romper com esse ódio religioso, com esse racismo religioso e esse racismo estrutural da sociedade. Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa, primeiro, articulação de rede, coletividade, diálogo, estratégias de como é que a gente pode vencer, de como é que a gente pode chegar, como é que a gente pode nos ouvirmos, né? Como é que a gente pode também parar e estar ouvindo A e B e C, que não tem nada a ver com a religião, né? Que não tem nada a ver. Então, quando eu faço um acordo político, esse acordo só vai beneficiar a mim, Tiffany Odara, ou toda uma coletividade, né? Ou um todo, né? Então, de que luta eu estou falando? Quando eu me coloco em espaços políticos, eu nunca busco o melhor para mim. Eu sempre busco o melhor para a coletividade. Então, hoje, a minha função, um exemplo os índices de HIV e AIDS aqui na Bahia, como é que está de sífilis com jovens? Então, bora pensar algo que o Estado, né, através da mandata, porque é isso. Como é que essa mandata pode fazer? Como é que a mandata pode pensar em povos de terreiro? Então, a vacina já, né, beleza, tá aí nessa luta, mas comunidades quilombolas, como é que as comunidades tradicionais entram, né? Como é que entram? Como é que a gente pode articular para que o Babalorixá e a Lorixá também seja vacinada? Mas para isso eu preciso ocupar. Mas para eu ocupar, o nosso povo precisa enegrecer seu pensamento, descolonizar, se permitir, né, desconstruir práticas que são literalmente ensinadas diariamente. Eu tenho um filho biológico que tem 6 anos. Eu ensinei a meu filho que eu sou uma mulher trans. Por que eu ensinei a meu filho? Porque as pessoas, quando queriam me discriminavam até meu filho, porque meu filho, meu companheiro também sofre transfobia. Então hoje, outro dia, a minha vez assim, você sabe que sua mãe... Aí meu filho respondeu, minha mãe é mulher trans, por quê? Você sabe que a mulher trans é uma mulher forte e guerreira, por quê? Uma criança. Meu filho foi para a escola e a professora fez, todo mundo é filho de Deus. Meu filho levantou a mão, não, minha mãe é filha de Oxum. E eu sou filho de Omolu.
Então a professora me chamou na reunião e falou: "Ô, Tiffany, eu quero te pedir desculpa, mas seu filho me deu uma aula." E eu assim, o que foi, pro? Ai, meu Deus, o que foi que esse menino falou? Ai, Jesus, criança. Não, porque eu falei que todo mundo é filho de Deus. É uma mulher de candomblé, a professora. Logo, o racismo faz com que ela. Esse problema, mas se a senhora vai falar de religião, se a senhora vai falar, a senhora tem que falar de religiões. A senhora não pode falar só de Jesus. Não, a senhora vai falar de Jesus, Oxalá, de Buda, de espírito. A senhora vai falar de tudo. A senhora vai trazer o leque da espiritualidade. Ela é, mas é porque no currículo. Olha, pro, agô, irmã, pera lá. A sala de aula é sua, desconstrua. Então, Tauane teve que dar esse banho de informação na senhora. Não, Pro, minha mãe é de Oxum. Minha mãe é filha de Oxum. E eu sou de Omolum. Então, todo mundo não é filho de Deus, não, Pro. Entende? Porque aí eu começo a fazer com que meu filho ele se sinta pertencente e faça com que ele tenha orgulho. E isso também cai na política, no processo político, no processo da gente estar quilombados, desprender, pai, de vaidade. A gente precisa se desprender, né? Eu aprendi com o meu babalorixá, o Gidarressu, Gilson de Ajunsuna, meu babalorixá, quando ele diz a mim, nação boa, casa boa, é aquela que você levanta e você está vivendo, você está prosperando. Como é que você tem que vestir a camisa do meu axé, você está no meu axé, vestir a camisa do meu axé, mas sabendo os benefícios que esse axé traz para sua vida. Né? O quanto é importante. Tem gente que vive, não, porque eu sou axé A, axé B, axé C. Aí eu pergunto, o axé faz o que pela emancipação coletiva? Né? Porque se eu tenho um axé que é porta-voz e que não tem um grande alcance, eu preciso lutar pelos meus. Porque a gente está vendo aí o tráfico de Jesus, a gente vê aí o número crescente da intolerância religiosa. Eu fui vítima de intolerância religiosa aqui na cidade de Lauro de Freitas. Eu tenho uma solicitação que é desde 2010 que ainda não foi atendida pela Prefeitura Municipal. A Prefeitura ignora essa solicitação. Há um processo, estou tentando abrir um processo que toda vez tem não tem audiência. Eu estou lutando contra o Estado. E sozinha. Cadê os meus? Cadê os meus? Eu recebi ligação dos meus que quando eu fiz o vídeo da enchente, que é um descaso porque a comunidade não tem saneamento básico e o rio está totalmente poluído, está afetando a comunidade, que é uma comunidade preta e carente, eu recebi ligações de alguns. Tire o vídeo. Você está atacando o governo de esquerda. Mas entre esquerda e direita, eu sou a mulher preta, lembrando, eu sou Eli Carneiro. Então, a luta ela é pelo quilombo ou é pela esquerda? Né? Porque eu vejo que o Brasil está o que está, a culpa não é minha nem sua, a culpa não é do homem branco, do homem preto nem da mulher preta. A culpa é do homem branco e da mulher branca que sempre esteve no poder. Né? Então, a gente precisa ter um pouco de malícia, um pouco de coletividade, um pouco mais de coletividade, um pouco mais de malícia, um pouco mais de entendimento e de, não sei se é ganância a palavra correta, de querer ocupar os espaços de poder, os espaços de decisão. Mas para isso a gente precisa estar trabalhando em unidade. Precisamos trabalhar em unidade, nos ouvirmos e entender que Candomblé é uma religião preta, sim. Né? Eu sempre digo a meus filhos, tem pessoas aqui de perto, olha, você vai chegar, mas você tem que entender que é assim, 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 assim. E aqui só quem grita é mamãe, viu, gente? E às vezes chegam as pessoas, né? Ah, eu tô cansada, não tô. Não, está cansada, não venha pra função de terreiro. Fique em casa, vá tomar um banho de loja e não seja filha de santo, porque para ser filha de santo eu tenho que dar os corpos. Aqui na minha casa, minhas filhas fazem a comida, mas quem areia minhas panelas, que eu gosto de panela, eu digo às meninas, eu gosto de me espelhar nas panelas, é os homens. Entende? Então, eu tenho isso, eu tenho essa desconstrução comigo, eu começo a desconstruir também. E colocando cada um no seu quadrado. Então, é um trabalho chato, pequeno, mas que é de grande impacto. Então, eu acho que é nesse sentido, pai. Não sei se eu consegui lhe responder, né? E eu tô Conseguiu. aqui, né? Contra esses ataques, conte comigo, conte com minha comunidade, porque as pessoas precisam. Quando a gente fala que as pessoas atacam, porque mosquito não ataca lâmpada escura, mosquito só ataca lâmpada que dá luz, né? Se você apagar a luz, o mosquito não fica na lâmpada, mas quando você tem luz, o mosquito fica em cima para querer ofuscar. E ninguém ofusca, né? Quando a gente está na coletividade, não tem mosquito, não tem nada, meu amor. Que a gente, ó,
Conversa Chata. deliciosa, mãe, que conversa deliciosa. Estamos aqui com mais de 90 pessoas acompanhando. E é importante, não é? Vai ficar aqui no meu IGTV, vai para o meu canal também, professor Sidney de Xangô. Conversa deliciosa, com autoridade civilizatória, não é? Com a guardiã dos saberes ancestrais, Yalorixá, Tiffany Odara. E eu gostaria, mãe, que para encerrar, a senhora deixasse uma palavra de Yalorixá, uma palavra para os filhos de santo, para as filhas de santo, de todo o Brasil, que falasse de coração como uma Yalorixá. Ave Maria. Eu acho que no atual momento que estamos vivendo, eu acho que a palavra é. A gente precisa ter um pouco de resiliência, um pouco de fé, de cautela. A gente precisa entender e compreender que a fé é algo inabalável. A fé é algo inabalável. A certeza de que tudo pode acontecer no piscar de olhos. No piscar dos olhos, né? Então, enquanto Yalorixá, eu diria às pessoas. O senhor me pegou, viu? É tanta coisa que eu tenho para dizer, mas que eu acho que eu diria assim às pessoas. Ninguém vence uma guerra sozinho. Ninguém vence uma guerra sozinho. Ninguém Axé. vence uma... Porque ninguém vence uma guerra sozinho, né? Porque ainda que Xangô, ainda que Oba, ainda que Oiá fosse para a guerra, Oxum teve que mandar preparar o banquete. Ainda que ela vencesse essa guerra, ela mandou. Ela estava acompanhada com pessoas que pudessem preparar, ajudá-la a preparar o banquete para vencer os inimigos. Então a gente precisa entender que a gente precisa primeiramente matar o nosso algoz interno, reconhecer as nossas limitações, olhar para dentro de nós, olhar para trás e seguir em frente. Alinhar, ori aos pés e seguir em frente. Acho que é isso, Axé. Baba. Axé. Sua benção. Axé, mãe, a sua Então, bênção, saúde e vida longa. axé, Espero axé, que axé. passe logo, porque eu adoro viajar. E E nós quando vir aqui, estaremos. você me vê, vamos marcar algo. Eu vou. Nós vamos, assim que tiver tudo, que possamos viajar, né? Assim que a gente puder viajar, estaremos juntos. A senhora vem também, será uma satisfação Sim, recebê-la na casa de Xangô, a casa a qual eu estou à frente. E eu irei aí também, eu adoro a Bahia, adoro, irei, adoro viajar e irei colocar a cabeça aos pés de Oxum. Um grande beijo. Muito obrigado, mãe. axé, axé. Gratidão. Beijo a todos e Axé, todas. axé.